Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo, por favor, no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E agora, no programa de hoje, a conclusão de A Glória de Deus na face de Jesus Cristo. Para mostrar quão poderosa ela é, eu pregava na África há algum tempo, pregava através de 2 intérpretes. O primeiro interpretava e depois o segundo interpretava o que o primeiro intérprete tinha dito, e assim todos podiam acompanhar o sermão. Era um tanto complicado. Tem um amigo que estava pregando na Nigéria e ele tinha 5 intérpretes. 5. Eu tinha problema com 2, ele tinha 5. Eram 30 minutos para pregar 5. Ele dizia umas palavras e o primeiro interpretava numa língua, depois o segundo interpretava, e então o terceiro para a sua tribo e assim por diante, porque tinham diversas tribos ali representadas. Mas Deus tem imenso poder. Sua palavra penetrou na multidão naquela noite e operou na multidão. E quando o apelo foi feito, no final eles vieram aos milhares à frente. E se ajoelharam ali debaixo daquela tenda, com lágrimas correndo na face. E um dos intérpretes, o principal, veio ao meu amigo, ele está com Deus agora, chegou até ele e disse, e estava vibrando de alegria, muito feliz. Ele disse, você está ouvindo aquela mulher ali, ela está falando em línguas. Ele disse, bem, eu não posso dizer, eu não conheço a língua que estão falando, não posso dizer se eles estão falando em línguas. Ele disse, mas Jesus a salvou e a encheu com o Espírito Santo, e ela está falando em línguas. Ele disse, bem, glória a Deus, estou contente, maravilhoso, é lindo. Mas ele disse, centenas de outros também. Ele disse, mas você não entende? Mas eu vou explicar a você. Ele disse, eu conheço a mulher. E estavam olhando para ela, ela tinha as mãos erguidas, o rosto brilhava. E aquela bela língua estava surgindo do seu coração, porque tinha sido salva e batizada no Espírito Santo, e com as mãos erguidas ela adorava Deus e falava em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. E ele disse, você não entende, a mulher é surda, muda. Não houve nenhum trovão. Não fala uma palavra. Eu a conheço há tempo. Ela jamais fez um som nenhum. Nunca falou aprisionada nesta gaiola de escravidão, sem poder ouvir e nem falar. Você diz, como assim? Ela não ouviu a mensagem? O que eu estou tentando dizer é, esta palavra é tão poderosa
quando é ungida pelo poder do Espírito Santo, essa palavra que disse haja luz, e ela entrou naquela prisão e entrou no seu coração, e essa mulher foi salva por Jesus e batizada no Espírito Santo, mesmo que não soubesse mesmo falar em outras línguas, começou a falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus concedeu, e adorou a Jesus Cristo. O poder da palavra. As cartas que chegam aos milhares de gente em toda situação, os casos mais difíceis que você já viu em sua vida. Eu estava pregando uma noite na República do Panamá, na cidade de Colón. Gente lá como um formigueiro, milhares e milhares. Nessa rua, uma das ruas mais movimentadas do mundo. Eles têm uma igreja lá agora, essa cruzada ajudou a iniciá-la. O Espírito de Deus tocou a multidão lá. Eu tinha acabado de fazer o apelo, e antes que o povo viesse à frente, se me lembro bem, um homem chegou, ele era enorme, tinha quase 2 metros, devia pesar 100 quilos no mínimo, e ele veio mancando. Ele deu a volta, subiu naquela plataforma em que nós nos achávamos e chegou até onde eu estava, e eu não tinha ideia quem era, o que queria. Chegou perto de mim, enfiou a mão na sua cintura e puxou o revólver mais comprido que eu já vi em toda a minha vida. O cano era comprido assim, ficava cada vez maior. Comecei a cantar mais perto, quero estar. Ele chegou e pôs aquele revólver em cima do púlpito. E então se dirigiu a mim, Padre Swagert. Oh, eu amo os católicos, amo. Padre Swagert. Ele disse, hoje eu vim até aqui, nunca estive numa reunião dessas na minha vida, é aniversário da minha mãe, e ela me pediu, não queria vir, mas afinal eu vim como presente para ela. Eu ia até a cidade do Panamá, e veja essa perna, um homem passou por cima, tiveram que amputá-la. Essa é uma perna de pau, levantou a calça, ela estava a perna de pau com que andava mancando. Ele disse, sou só meio homem. Por 1 ano agora o ódio está queimando o meu coração. Eu já tinha resolvido que ia à cidade do Panamá, ia pegar esse revólver e estourar os miolos dele. Era para lá que eu ia hoje. Estava com o revólver na minha cintura. Mas a minha mãe me implorou, era aniversário dela, vai à igreja. E eu vim e estou aqui. Lágrimas rolavam da sua... E ele disse... Mas eu dei meu coração a Jesus Cristo, Padre Swagert. Aleluia. Ele disse, amanhã eu vou à cidade do Panamá. Eu vou achar aquele homem, mas em vez de pegar o meu revólver e atirar nele, eu vou dizer-lhe que Jesus o ama e eu o perdoei, e que eu não guardo nada no coração contra ele. O que está dizendo Jimmy Swaggart, não existe poder sobre a face da terra hoje, conhecido do homem, que possa mudar a sua vida instantaneamente, como o poder de que eu estou falando, que pode mudar a sua vida, mudar seu coração, a glória de Deus, da palavra de Deus. Aleluia. Agora quero que você veja a glória de Deus na face de Jesus. Foi isso que Paulo disse. Ele disse, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Foi quem resplandeceu em nós para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus está no meio, o verbo Jesus, então, eu e você. Ele está sempre no meio. Ele é o mediador, o homem entre Deus e nós.
através de quem vamos a Deus, e o único modo de ir a Deus é por Jesus. Quando Estevão, eles os estavam apedrejando lá no capítulo 7 do livro de Atos, ele disse: eu vejo a glória de Deus. E Jesus que está em pé à direita do Pai. Ele não disse: eu vejo a sabedoria de Deus, ou vejo o poder de Deus, ou a unção de Deus, ou outra coisa. Ele disse: vejo a glória de Deus. E Jesus, há centenas de anos atrás, na Inglaterra, eu estive lá há poucos dias, entrei naquela grande catedral, onde eles coroam os reis e as rainhas da Inglaterra, a abadia de Westminster. Olhei para a cadeira onde os reis e as rainhas têm sido coroados por centenas e centenas e centenas de anos. Quando o rei Henrique VIII, que tinha muitas mulheres e que cortou a cabeça de 2 delas, uma filha nasceu a ele, Elizabeth Tudor. Alguns diziam que era a filha ilegítima, mas, independente do que se dizia, Elizabeth Tudor, cada vez mais ela se aproximava do trono da Inglaterra. E no dia memorável em que ela seria coroada rainha do mais poderoso império sobre a face da terra, Elizabeth Tudor foi apresentada e estavam cochichando por toda aquela catedral. E os sussurros, insinuações por toda parte eram: ela é ilegítima. E de repente 2 cavaleiros entraram, montados a cavalo ali. Um ficou de um lado, cavalo focoso e sua armadura, outro do outro lado. Então as portas se abriram e Sir Edwin Dymock, o mais poderoso nobre do país, montado num belo cavalo, entrou pelas portas, chegou na frente e ficou ali em frente de Elizabeth Tudor. E esse poderoso espécime humano lançou sua luva e disse: Elizabeth Tudor é a rainha. E se alguém contesta, bem agora, ergueu a espada e disse: lute comigo. Silêncio. De repente, o clarim tocou e ele esporeou o cavalo branco e saiu. E ela reinou por mais de 50 anos. Amigo, eles tentaram nos dizer que Jesus nasceu de uma prostituta e era ilegítimo. Mas eu quero lhe dizer que quando você entrar pelos portais da glória, você vai ver Jesus Cristo assentado no trono celestial. Aleluia! Glória! E o Espírito Santo, então vai dizer, se você não crer nele e aceitá-lo, você não vai entrar no reino. Porque ele é rei, o Filho do Todo-Poderoso. Aleluia ao Cordeiro. A glória de Deus na face de Jesus. No Salmo 29:9, quero que vocês abram, se tiverem suas Bíblias. Salmo 29:9, a palavra de Deus diz isto: a voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo cada um diz glória.
Algumas traduções antigas dizem: cada um fala da sua glória. Mas a melhor tradução é esta: e no seu templo cada um diz glória. Não diz fala da sua glória, mas diz glória. Você entendeu? Os pentecostais são peculiares, excêntricos, ímpares. Glória. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos à igreja e dizemos glória. O pastor prega, dizemos glória. O cantor canta, dizemos glória. Você diz: eu não. Pois algo está errado com você. Aleluia. Algo está errado com você. Algo está errado com você. Porque quando você vê a face de Jesus, quando você vê a face de Jesus, quando você vê a face de Jesus, você tem de dizer mesmo glória. 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 Glória a Deus. Na face de Jesus. A glória de Deus não está nos dons pentecostais. Estão me ouvindo? A glória não está em falar em línguas pentecostais. Vocês me ouviram? A glória não está nos dons espirituais pentecostais. Me ouviram? Batistas e metodistas, a glória não está na cultura. A glória não está nos seminários. A glória não está numa vida santa. Nada disso. Mas a glória, diz Paulo, está na face de Jesus Cristo. A glória está na face de Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Os que entraram no templo dizem glória. Todos que entraram no seu templo dizem glória. Todos os que entraram no seu templo dizem glória. Jimmy Swaggart, não entendo. Pois sente na sua poltrona um minuto. Assista a televisão e ouça-me. Não entendo o que você está dizendo. Sou religioso. Vou à igreja. Oh. Fui no Natal. Tem uma Bíblia. É bonita. Mas não sei o que você está falando. Não ando por aí gritando glória. Glória, o que quer dizer glória? Quando você vê a face de Jesus, quando você vê a face de Jesus, não importa se você é católico, batista, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, nazareno, metodista, presbiteriano, luterano, não faz diferença. Quando você vê a face de Jesus, depois de ter visto a face de Jesus, este não é mais só um bom livro. Ele é o pão para o faminto, é água para o sedento, é vida para o moribundo, salvação do pecado, é céu na terra. Glória a Deus! Quando você vê a face de Jesus Cristo, seu vocabulário muda de profanação para glória ao Todo-Poderoso. Quando você vê a face de Jesus, a expressão do seu rosto muda e a glória de Jesus se reflete em você. Quando você vê a glória na face de Jesus. A glória não são os dons, a glória não é a oratória, a glória não reside nos dons, a glória não está em falar em línguas. A glória não está na cultura, a glória está na face de Jesus. Eu preciso terminar. Por último, Paulo diz: a glória está nestes vasos terrenos,
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder do Espírito Santo habitando em frágil carne humana. Eu não entendo isso. Ele diz para que a excelência do poder seja de Deus. Temos esse tesouro em vasos de barro. Há alguns anos, um dos maiores pregadores batistas que já viveu, a meu ver, Ayman Appleman, veio me visitar em Baton Rouge. Um advogado judeu convertido. Morreu com 80 anos, ganhou milhares e milhares de almas para Jesus. Ele estava pregando numa cidade em Texas. Estava conversando com um grande pastor a respeito de uma certa cruzada. E o pregador batista disse: sabe, Ayman, se eu pudesse ser o homem que Adam Smith é, esse não era o nome dele, o nome era, mas o sobrenome não. Ele disse: o que quer dizer? Ele disse: na nossa cruzada aqui, muitas centenas foram salvos. Dame não era um orador, falava mal, mas era tão cheio de Deus que quando ele terminava, quando chegava a hora de o povo vir à frente, Dame ficava ali e só apontava. Ele não falava, só apontava. E o poder do Espírito Santo então caía, e o povo vinha pelas alas aceitando a Jesus. O tesouro em vasos de barro. O tesouro em vasos de barro. No dia seguinte, naquele lugar, não podiam achar Ayman Appleman. Alguém disse então: eu acho que ele está lá no celeiro. E foram lá e Ayman estava com o rosto prostrado no feno e estava chorando e soluçando, dizendo: Deus, não vou pregar como o apóstolo Paulo, mas dá-me um fardo como Adam sente, para ganhar almas. Este poder em vasos de barro, a glória dele em vasos de barro. E então ele disse: não é de nós, tudo é de Deus. Não é de nós, tudo é de Deus. Queiram curvar a cabeça. Pai, eu te peço hoje que estas palavras simples e vacilantes que eu pronunciei venham achar abrigo no coração deste povo. E eu te agradeço pela vitória hoje, em nome de Jesus. Eu te peço que o teu Espírito venha agir com poder. Tudo isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. E eu me sinto tão indigno quanto é possível alguém sentir. Estou procurando entregar a palavra de Deus a você. E eu peço que o Espírito Santo tome uma palavra e toque você com a glória. Toque você com a glória e você não será mais o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Com a cabeça curvada, os olhos fechados, quantos neste lugar não vão indo na direção certa? As coisas não vão indo bem. Você está precisando de Deus. Quantos aqui vão erguer a mão e dizer: eu preciso de oração, preciso disso que você falou hoje, eu desejo ver a glória de Deus na face de Jesus.
Preciso dele, Jimmy Swaggart. Eu não estou vivendo direito. Levante a sua mão agora mesmo. Não vou constrangê-lo, prometo. Quantos dos que estão aqui nas galerias vão levantar a mão agora? Obrigado. Continue lá nas galerias, lá no alto, em toda parte. Obrigado. Agora vou pedir que todos no auditório se levantem, por favor. E eu vou pedir que os que ergueram a mão, todos os que ergueram a mão, venham à frente. Fique de pé aqui na frente. Você não está vindo ao pregador, está vindo a Jesus Cristo para ver a glória na face de Jesus. Peço que venham do alto, dos lados, de baixo. Quero que venham.